novo se levantará. Em nome do amor, gente que luta por sua fé. Quando o coração não puder suportar, Ele escutará teu grito. Aqueles que te ferem, ferem o próprio Deus. Um dia a paz brilhará e um canto novo se ouvirá. Nossa força é o nosso Deus. Não vamos parar, vamos dar as mãos e seguirmos unidos, somos irmãos. Toda a terra reconhecerá a vitória do amor. Toda a terra reconhecerá a vitória do amor. Sim, porque o nosso Deus é vitorioso, é poderoso, é grandioso. E nós estamos aqui com mais um programa Sopra em Nós. Obrigada por me permitir entrar na sua casa hoje aí e rezar com você. Eita, é dia de graça, é dia de bênção. E eu quero dizer para você que eu já estou com o coração aqui repleto de gratidão a Deus. Eu quero agradecer a Deus por homens e mulheres que honraram a fé até a morte. E por isso hoje eu posso dizer, eu sou cristão, porque Deus levantou homens ali, em nome dele, para serem mártires, para doarem a vida até o próprio sangue, o sangue dos mártires, semente de novos cristãos. E por isso, hoje eu posso cantar. Sim, que nós um dia vamos celebrar na glória a vitória eterna do amor. Eu sei que você está passando por provação. Eu sei que as dificuldades são grandes. Mas eu te falo hoje em nome de Deus. Você nasceu para vencer com Cristo. Você nasceu para viver uma vida nova com Deus. Por isso, diante dessa dor, diante dessa luta, nós vamos cantar a vitória do amor, a vitória do nosso Deus. E nós queremos nos colocar diante da rainha dos mártires, a rainha dos apóstolos, rainha da igreja. E que hoje você pode dizer, se você quiser, a rainha da minha vida, a minha dona, aquela que conhece o meu coração e que hoje está sedenta de me trazer para os braços de Deus mais uma vez. Filho, filha, diante dela, consagra a sua vida, seu trabalho, entrega nas mãos dela o que está difícil, entrega nas mãos dela a provação que você está vivendo por ser cristão. No mundo em que nós estamos hoje, um mundo que está repleto de apostasia, de sincretismos, de tantas realidades contrárias à fé e que tem muitas vezes sido para nós perseguição, afronta, zombaria. Eu não sei o que hoje te custa o nome de Jesus Cristo, carregar no peito, na alma, a graça do seu batismo. Mas eu peço a Nossa Senhora que possa nos fortalecer nesse dia, nesse momento, como verdadeiros cristãos, filhos da igreja, rainha da igreja, rainha dos apóstolos. Eu consagro a minha vida, a minha vocação, eu consagro toda a igreja, consagro o Papa Francisco, consagro todos os bispos, sacerdotes. Eu consagro hoje aos teus pés todos os batizados da igreja, sobretudo aqueles que não vivem o seu batismo. Eu peço, Mãe, dai-nos a graça da conversão. Reza comigo. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós
E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. E falando em igreja, apóstolos, e falando em batismo, hoje nós vamos olhar para a história de um homem que não teve medo de derramar o seu sangue em nome de Jesus Cristo. Um tal de Pedro. Na verdade, o nome dele era Simão, natural de Betsaida, um pescador que simplesmente ali, na sua função de pescar no mar da Galileia, encontra um tal Jesus de Nazaré que foi apresentado pelo seu irmão André. Pedro olha nos olhos de Jesus e deixa-se encantar por aquele olhar que enxergava muito mais do que um pescador de peixes naquele homem ali, podemos dizer, bruto, impulsivo, sem tantos estudos. Ah, querido, querida, olhar para a vida de Pedro, o príncipe dos apóstolos, o nosso, podemos dizer, o primeiro papa da igreja, porque ele tem o nome de Pedro, que significa pedra, porque esse nome foi dado pelo próprio Cristo, Petrus. Sim, eu te escolhi. Sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Deus confiou a graça de manter ali a transmissão do seu próprio ser divino através da fidelidade de homens, constituindo ali, naqueles homens fracos, débeis, sem muitas capacidades, a igreja a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante, Pedro este que andou sobre as águas ali em Mateus 14, Pedro este que, depois de ser batizado no Espírito Santo em Pentecostes, pregou para multidões, como está escrito ali no livro dos Atos dos Apóstolos, e pregando ali para pessoas de várias etnias diferentes, línguas diferentes, a palavra diz 3.000 homens foram convertidos na primeira pregação de Pedro. Pedro que passava e a sombra dele curava. Ou seja, nós vemos um homem, uma pedra que foi lapidada no seguimento a Jesus Cristo. Um Pedro que antes negou o seu Senhor ali no momento em que ele estava sendo flagelado e acusado. É o mesmo Pedro que foi sendo trabalhado por Jesus, foi visitado pelo poder do Espírito e que onde passava a sombra curava. Para dizer para mim e para você, que independente hoje da minha condição e da sua condição, Jesus pode fazer de nós uma pessoa ungida e que leva a glória dele onde a gente passa. Você está disposta a olhar nos olhos desse Jesus de Nazaré, aí no mar da Galileia da sua casa? Aí, onde você está nesse momento, não é à toa que você está assistindo esse programa. Jesus quer olhar nos teus olhos hoje, agora, da mesma forma como olhou nos olhos de Pedro, e dizer: me segue, vem ser meu, vem ser minha, deixa eu mudar a tua vida. De pescador de peixes, eu vou fazer de você, Pedro, pescador de almas. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus.
Ei, eu não quero. Às vezes você pensa assim, mas minha vida está tão mesquinha. Será que você está vivendo os planos de Deus para sua vida? E eu estou aqui perto da cruz porque tem uma história interessante num livro apócrifo dos Atos de Pedro, que diz que quando estava ali Roma sendo governada ali pelo imperador Nero, que perseguia os cristãos de forma muito intensa, Pedro, percebendo que ele estava para ser preso e que já estava chegando a hora de sua morte, Pedro tenta fugir de Roma para escapar da morte. E nesse livro apócrifo está escrito que quando Pedro está tentando fugir ali, de repente, Pedro encontra-se com Jesus ressuscitado no caminho. Jesus aparece para ele e Pedro indo para longe de Roma, Jesus vindo para Roma. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, quo vadis em latim? Para onde vais? Jesus olha para Pedro e diz: eu vou para Roma para morrer de novo, para ser crucificado de novo. Naquele momento, Pedro entendeu: eu não preciso ter medo da morte, eu não preciso fugir. Eu vou para Roma para morrer de novo, porque eu estou vendo, Pedro, que você está com medo de dar a vida por mim. Olha que interessante, um Pedro que se deixou moldar, um Pedro que se deixou corrigir até o último momento ali da vida dele. O que ele faz? Pedro então volta para Roma e ali ele é crucificado e ele pede: eu quero ser crucificado. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. E ele morre martirizado, sendo crucificado de cabeça para baixo. Filho, filha, é esta a nossa fé. A fé da igreja. Uma fé inabalável, intransferível, inegociável. Eu quero cantar uma canção aqui agora, trazendo um pouco a vida deste homem, deste pescador, que disse sim. Eu sou todo atrapalhado, Jesus. Eu não tenho grandes capacidades. Este que Jesus até falou: afasta de mim, Satanás. Mas este mesmo que disse: quem vocês acham que eu sou? Quando Jesus perguntou, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre essa profissão de fé de Pedro. Sim, feliz és tu, Simão. Feliz és tu, porque você entendeu quem eu sou. É sobre a profissão de fé da igreja, da barca, que nós seguimos firmes. São Pedro, ajuda-nos a sermos fiéis até o fim. Pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar nos passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las, oh meu Deus, de almas pro reino de Deus.
amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Deus te envia, diga pra Ele: eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu tão simples, Pedro, pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Querido, querida, Deus está te chamando a buscar outro mar. Deus quer te mostrar um novo caminho. Deus tem uma missão linda para você. Nós vamos encerrando esse primeiro bloco. Daqui a pouco nós voltamos com perguntas muito interessantes. Nós vamos fazer uma partilha aqui sobre essas perguntas. Então fica aí ligadinho comigo. Mas já vai dizendo: Senhor, sim, eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Eu quero fazer a tua vontade. E é cantando esse refrão que nós vamos encerrando então esse primeiro bloco aqui do nosso programa. E a gente já volta. Declara: eu vou jogar minhas redes. Se lança na vontade de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu tão simples, Pedro, pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. À beira-te da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Nos olhos e a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Eita, eu sei que Deus está cutucando o seu coração aí hoje, viu? Eu sei que o sorriso de Jesus está desestabilizando muitas coisas que você construiu dentro do seu coração, na sua vontade própria. Ele está dizendo: experimenta
viver uma aventura de amor comigo? Experimenta largar o seu barco, as suas falsas seguranças, para viver uma aventura de amor comigo, para ser meu, para ser minha. Será que Jesus não está te chamando, não? Para ser todo dele? Para ser toda dele? Estamos de volta, o programa Sopra em Nós. Já quero agradecer aos queridos que estão comigo aqui, o Jonas ali no baixo, o Sassá na batera, Juan na guitarra e o Jean querido aqui no teclado. Obrigada, queridos. E quero dizer para você, ó, a obra Evangelizar é uma bênção de Deus, não é verdade? Você pode ajudar essa obra. Tá vendo o QR Code que tá aparecendo aqui, ó, na telinha? Vai aí com o seu celular, a câmera do celular, vai nesse QR Code, faz uma doação, pouco que você puder, para ajudar a manter essa obra de Deus. Nós te agradecemos de coração pela sua caridade. Jesus usa deste meio de comunicação para chamar a tantos, como chamou a Pedro. Ele usou de André para chegar em Pedro. A obra Evangelizar é como este André hoje, que Jesus está usando para chegar até você, para olhar nos teus olhos. Ajude essa obra, é de Deus. E já quero lembrar que o nosso bloco agora é de perguntas e respostas. Então você que tem alguma dúvida, irmã, queria saber sobre isso, nossa, eu tenho uma dúvida, estou passando por isso, não sei, me dá um conselho aí, o que eu poderia fazer, como agir nessa situação, sei lá, o que vier na sua cabeça, manda para mim, basta você entrar em contato, ó, 41 3221 6060, tá aparecendo aqui na telinha o contato, você manda nesse WhatsApp o seu vídeo, 30 segundinhos, oi irmã, eu sou fulano de tal, a minha dúvida é essa aqui, ó, me ajuda aí, me dá uma força aí. Grava um videão lá, ó, simples mesmo, manda pra gente. 41 3221 6060. Tópico testemunho, programa Sopra em Nós. Vai chegar aqui pra mim e eu vou ter a alegria de poder partilhar um pouco daquilo que Deus coloca no meu coração pra você. E falando de perguntas, bora escutar o que a galera hoje vai perguntar pra irmãzinha aqui. Solta o VT aí. Paz e bem, me chamo Thaís e a minha pergunta é como o nosso temperamento pode nos ajudar ou nos atrapalhar pela busca a uma vida de santidade. Aê, Thaís! Temperamento. Como que o temperamento pode ajudar ou atrapalhar na busca da santidade? Bom, primeiro ela já está colocando... Thaís, você está colocando o temperamento aqui como algo que tem alguma ação sobre você. E, na verdade, o temperamento, ele é uma obra-prima. Ele não é bom ou ruim, né? Ele não tem valor em si mesmo. Ele é uma inclinação que você tem, mas o que vai, na verdade, digamos, pesar ali na contribuição para a sua santidade é a sua decisão, é o que você faz com essa inclinação, é o que você faz com o seu temperamento. Por exemplo, você é uma pessoa que tem, porque o temperamento ele tem os valores, né, as qualidades e os defeitos. Então é importante a gente procurar esse caminho de autoconhecimento para a gente entender quais são geralmente as inclinações ali defeituosas que eu tenho, né? E quais são também as inclinações de valores, né? De qualidades que eu tenho em mim. Então não é só a questão ruim, tem as coisas boas também, né? Mas eu falo no sentido assim, vai vir o impulso, porque faz parte do seu temperamento ali, porém, qual é a decisão? O que você faz com isso que vem? O que você decide? Por isso que Santo Agostinho ele fala algo muito interessante, que nós temos duas faculdades superiores, que é a inteligência e a vontade. Então, nós vamos aprendendo que é justamente pela inteligência que nós vamos decidindo pelaquilo que é correto. E a santidade, a gente precisa ter uma clareza muito, muito importante de que a santidade é muito mais do que um esforço nosso. É um abandono
a graça de Deus, a ação da graça de Deus. Nós não conseguimos viver um caminho de santidade apenas pelo nosso esforço humano. Eu preciso deixar Deus me fazer santo. E isso eu preciso querer e me decidir, independente das minhas inclinações, dos meus defeitos. Bom, como a gente falou bastante de Pedro aqui hoje, Pedro era um sanguíneo arretado. Aquele cara impulsivo que, não sei vocês, mas tipo assim, que pensou, nem pensou na verdade, já falou, né? Só metia o pé na jaca, Pedrão. Esses aqui tem mais cara, deixa eu ver, de quê? Fleumático? Não sei, né? O Sassá acho que é melancólico. Eu não sei. Mas é interessante que quando você olha para Pedro, por exemplo, é aquele cara impulsivo que fala sem pensar, mas também é uma pessoa que perdoava com facilidade. Então tem os defeitos e as qualidades. E é interessante você olhar para um Pedro que, como eu dizia no primeiro bloco, né, essa pedra que deixou-se lapidar ali na convivência com Jesus. Então Pedro foi sendo lapidado, foi sendo moldado. Ele tinha um temperamento, claro, todo mundo nasce com temperamento, né? Com aportes para outros temperamentos, mas o mais importante, deixar-se moldar pelo Espírito Santo. Ou seja, não é o temperamento que te define, mas é o que você faz com ele. É a sua decisão sobre ele, entende? Para deixar-se moldar por Deus. Paulo, por exemplo, era um colérico. Tinha aquele vigor, antes de viver ali a conversão, ali no caminho de Damasco, nós vemos um Paulo que perseguia os cristãos, convicto, era líder, né? Então, aquele vigor do colérico em fazer o quê? Aquilo que ele acreditava está certo, que era perseguir aquele bando de cristão lá, que ele achava que esse povo é tudo doido. Era um judeu ali. Quando ele vive uma experiência com Jesus Cristo, todo esse colérico de Paulo, quem segurou esse homem? Fala para mim, depois que ele viveu a experiência com Deus. Né? De grande perseguidor se tornou o grande apóstolo dos gentios. Saía pregando por tudo quanto é lugar. Foi decapitado, né? Morreu Marte. Então, assim, um homem que deixou ser trabalhado. Ele não simplesmente deixou o temperamento moldar ele, mas ele, com a graça de Deus, foi redescobrindo a sua essência. Um Deus que está no mais profundo do seu ser e que o dá a graça de viver uma vida santa. Não sei se eu consegui responder mais ou menos aí sua pergunta, Thaís. Vamos para a próxima, senão não dá tempo. Partiu! Olá, tudo bem? Eu me chamo Robert e a minha pergunta para a irmã é a seguinte: qual a diferença entre o pecado mortal e o venial? Boa, Robert! Isso aí, uma pergunta interessante. Quando a gente entende já por pecado, o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1854, vai dizer que os pecados eles devem ser julgados segundo a sua gravidade. Quando nós falamos de pecado venial e pecado mortal, então nós vamos ver aqui a questão da gravidade que vai definir, distinguir se é venial ou mortal. A gravidade do pecado. Primeiro que a gente vai entendendo, você vai seguindo lá no Catecismo da Igreja Católica, 1857, por exemplo, vai dizer o que é o mortal, ele deve ter matéria grave. Porque para ser pecado eu preciso, primeiro, ter o conhecimento de que é pecado e consentir. Eu sei que eu sei que jogar esse copo, eu vou pegar esse copo aqui e vou jogar na cabeça do Jean. A igreja até mesmo ensina que existe uma inscrição da lei natural no coração de todo homem. Então o homem ele sabe moralmente o que é certo e o que é errado, independente se ele conhece os mandamentos. A gente sabe quando a gente está fazendo aquilo que é errado, porque a nossa consciência, por quê? Porque existe uma inscrição da lei natural no próprio ser humano, né? E Deus nos criou para o bem. Então, toda vez que nós não fazemos o bem, lá no fundo, algo acusa a nossa consciência. Ok, então o pecado eu preciso saber que é pecado. Eu sei que é errado jogar esse copo na cabeça do Jean. Mas eu sei que é errado e eu faço. Ei, Jean, segura aí. Eu tenho conhecimento do erro e eu consinto, consentimento. Isso é pecado. E eu vou lá e pratico. Então tem que ser conhecimento, consentimento e ato.
Venial, conhecimento com sentimento, ato, porém matéria leve. Mortal, conhecimento com sentimento, porém o ato em matéria grave. Ou seja, há uma hierarquia aqui. Só que a igreja ensina que a ignorância involuntária ela pode diminuir. Então, quando a pessoa ela não tem ou seja, se eu não sei que aquilo é pecado, tem uns malucos aí, por exemplo, que mata pessoas achando que está fazendo certo. Porque foi educado numa crença de que matar é certo. Matar por exemplo, quando eu pego os mandamentos da lei de Deus, a infração aos mandamentos da lei de Deus já é uma matéria grave ali, um erro grave, um pecado mortal. E o pecado mortal, ele destrói a caridade, ensina lá no Catecismo da Igreja Católica. O venial, ele diminui a caridade. O pecado mortal destrói a caridade, ele neutraliza a ação da graça de Deus, ou seja, impossibilitando o homem de chegar ao seu fim último, que é Deus. Então, o pecado, ele priva o homem, ele corta o elo com a graça. A graça está ali dentro, mas ele bloqueia. Eu estou usando termos aqui analógicos para a gente conseguir entender. Então, o pecado mortal, ele rompe. Por isso que a pessoa não pode comungar quando está em pecado grave, em pecado mortal. E aí vem pecado contra a castidade, né? Pecado, por exemplo, matar, roubar. Você pega lá os mandamentos, lá você vai ver. Está faltando ali? Faltar domingo, por exemplo, não ir à missa nos domingos. Está lá, terceiro mandamento da lei de Deus, guardar domingos e festas. Então, assim, quando nós cometemos uma infração grave, eu tenho conhecimento. Tem muita gente, por exemplo, que não tem esse conhecimento de que faltar à missa domingo é pecado. Então, aí, por isso que o catecismo diz, a ignorância, ela pode diminuir a culpa. Santa ignorância. A ignorância tem salvado muita gente, viu, meu irmão? O quê? Maria, pode botar aí até mais ou menos, tipo assim, o oitavo sacramento, que está salvando a galera, está salvando muita gente, porque ela pode diminuir a culpa. E pode até diminuir de grave para venial, dependendo da ignorância da pessoa, de não saber que, nossa, aquilo ali é um pecado. Se ela não tem o conhecimento, então diminui a culpa. Então, claro, daria para falar bastante coisa aqui, né? Lembrando que a gente precisa entender que mortal, matéria grave, venial, matéria leve. Se eu jogar esse copo aqui na cabeça do Jean, eu vou estar cometendo um pecado venial. Mas se eu roubar o teclado do Jean, pensou, Jean? Você vai tocar? Não, mas aí você vai tocar, não. Como é que vai tocar no meu programa? Não vai, não. Entendeu? Se eu matar o Jean, Ave Maria, gravíssimo. Consegue entender que há uma, né? Então, é mais ou menos essa diferença. O pecado mortal neutraliza, corta a graça de Deus. O pecado venial fere a caridade. Mortal destrói a caridade dentro de nós. Então, cuidado. Cuidado. E assim nós encerramos o nosso último bloco, olhando mais uma vez nos olhos de Jesus, dizendo para Ele que nós queremos deixar os nossos barcos para seguir. De pescador de peixes, pescador de homens. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te dar um novo sentido. Manda seu vídeo para nós. Tá esperando, hein? Olha lá, hein? Manda aí o vídeo. Entra em contato. Vai ser uma alegria responder a sua pergunta. E vamos saindo desse bloco cantando. Senhor, Tu me olhaste nos olhos. Ele vai fazer isso no terceiro bloco. Sorrir para você, pronunciar o seu nome e Ele vai te abençoar. Então fica aí comigo. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a Ti, buscarei outro mar.
que nós estamos vivendo, recebendo nesse dia. Deus está realmente olhando nos teus olhos e dizendo o que quer a tua vida. Por isso, eu convido você a se abrir para esse momento de graça que nós vamos viver aqui, de adoração, recebendo a bênção de Deus. E eu quero acolher com muito carinho, com muita alegria, um padre indiano, gente, natural da Índia, Padre Benzer. Bem-vindo, padre, sua bênção, viu? Que alegria ter o Senhor conosco. Seja muito bem-vindo. Está aqui com o irmão Albin, né? Do irmão Albin que está aqui com a gente rezando também. Seja bem-vindo, também da Índia. Tá vendo que graça? Esse Deus que olha nos olhos e chama, né, padre? Nos chama para sermos dele. Independente da cultura, independente daquilo que... de onde nós vivemos, de onde nós saímos, né? Do que fizemos, né? Dos pés da jaca que a gente já deu por aí. Independente de qualquer coisa, Deus escolhe os mais fracos para manifestar a sua força. Por isso, não tenha medo de ser de Deus. Nós vamos acolher Jesus, que vai entrar no meio de nós para nos abençoar. Quando eu duvidar e não conseguir te ver, como Pedro, enquanto caminhava sobre as águas, como Pedro, que afundou porque teve medo, hoje eu me coloco diante desse que pode me segurar. Hoje eu me coloco diante desse Jesus que conhece o meu medo. E por isso eu convido você a rezar comigo com essa canção. Quando eu duvidar e não conseguir te ver, as ondas se agitam, não sei o que fazer. Quantas vezes, né, meu filho, minha filha, o mar tá agitado demais. Escuto a tua voz dizendo-me: coragem, sou eu, vem a mim. Aumenta minha fé, Senhor, eu quero ir. Os ventos são contrários, salva-me. Sobre as águas agitadas eu irei andar. A segurança desta barca me leva a avançar. Jesus olha para você, diga para Ele: quando eu duvidar e não conseguir te ver, tá tudo confuso aqui dentro, Jesus. As ondas se agitam, não sei o que fazer. Escuto a tua voz, escuta a voz dele te dizendo. Escuto a tua voz dizendo-me: coragem, sou eu, vem a mim. Aumenta minha fé, Senhor, eu quero ir. Os ventos são salva-me. Sobre as águas agitadas
me leva a avançar. Eu sei que tudo podes, por isso eu irei arrancar o meu medo e o impossível eu verei. Se eu tirar os meus olhos de ti, eu sei que vou afundar, sei que vou perecer, mas se eu clamar, tua mão vai me segurar. Ó Filho de Deus, eu estou aqui. Fala para Jesus: eu estou aqui, Senhor. Eu sei que se eu tirar os meus olhos de ti, eu vou afundar. Eu sei, se eu tirar os meus olhos de ti, eu vou perecer. Filho, filha, talvez hoje você está afundando, está perecendo, porque você não grita mais: salva-me, Senhor, como Pedro. Quando Pedro viu que estava sucumbindo ali sobre aquela tempestade, sobre aquele mar agitado, Pedro grita: salva-me, Senhor. Só se perde, só afunda, só colhe ruínas quem esquece de gritar: salva-me, Senhor. Hoje, nesse momento, estende a sua mão para Jesus e grita: salva-me, Senhor, desta depressão. Salva-me, Senhor, deste vício que está me esmagando. Salva-me, Senhor, desse pecado que está me escravizando. Salva-me, Senhor, dessa situação de humilhação que eu estou vivendo, Senhor, diante de tanta escravidão. Salva a minha casa, Senhor. Só afunda a família que não reza, só afunda a família que não diz para Jesus: salva-me, Senhor. Sim, Deus poderoso. Por isso hoje, reaviva em nós a nossa fé batismal. Vai quebrando tudo aquilo, meu Deus, que tem nos impedido de olhar para Ti. Querido filho, querida filha, o problema não é a tempestade que está fora de você. O problema não é a dificuldade que está fora de você. Os ventos estão agitados, sim. A situação está difícil, sim. Essa doença não tem cura para a ciência, ok. Mas como está o seu coração? O problema é quando você deixa a tempestade entrar dentro de você. Aqui está aquele que acalma a tempestade. Aqui está aquele que nos segura quando estamos afundando. Você hoje tem perdido a paz, porque o seu olhar está no vento que está soprando contra a sua vida. Está naquela palavra de maldição. O seu olhar está naquele trauma, naquele abandono, naquela ruína. Eu não sei o que está fazendo com que você afunde hoje, mas Jesus sabe. E é diante dele que eu quero proclamar sobre a sua vida agora a graça de um reavivamento espiritual. A graça de andar sobre as águas, de ver milagres acontecer na tua vida, de ver o impossível que era um impossível para você se realizar, se manifestar pelo poder, pela glória do nosso Deus. Por isso se prepare para receber essa bênção. Se prepare para deixar Jesus hoje selar na tua vida a graça de uma vida nova, levantada, erguida. E sobretudo, que Jesus possa acalmar a tempestade interior, toda a agitação que está te impedindo de escutar a voz dele, que te chama, todo medo que está te impedindo de ser dele. Quebra agora, Jesus, arranca esse medo e dai-nos a graça de sermos teus. Nós vamos cantar nos preparando para a bênção. Tão sublime sacramento. Canta com devoção, com piedade. E se prepare, porque nessa bênção Deus quer restaurar a tua vida.
sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Dos céus destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Ó Deus, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e de vosso sangue, que experimentemos sempre a nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Senhor, eu quero ir. Os ventos são contrários. Salva-me. Sobre as águas agitadas eu irei andar. A segurança desta barca me leva a avançar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A segurança desta barca, a segurança da igreja, sim, vivendo
nos sacramentos da igreja. Isso vai me levar a avançar. Uma vida em estado de graça, uma vida rendida ao mover de Deus, uma vida curvada sobre o trono de Deus, uma vida repleta da graça de Deus. É uma vida de vitória. E ninguém, nada, nem ninguém pode roubar a vontade de Deus do seu coração. Só você pode dizer não. Só você pode dizer: eu não quero, Senhor. Mas eu sei que você quer viver uma vida plena de alegria hoje. Então, diga para Ele: aumenta a minha fé. Eu quero ir. Os ventos são contrários. Salva-me. Sobre as águas agitadas eu irei andar. A segurança desta barca que é a igreja me leva a avançar. Que graça, que bênção. Bendito seja Deus. Eu quero agradecer ao Padre Benzer por estar conosco hoje. Obrigada, Padre. Volte sempre. É uma alegria, viu? Seja sempre muito, muito bem-vindo. Sacerdote novo aqui, né? Quantos anos o senhor tem, Padre? Perguntando aqui ao vivo. Vamos lá, quantos anos? 35. 35 anos. Novinho, hein? Se ordenou com quantos anos? Se ordenou com quantos anos? Já tem 6 anos da sacerdócio. 6 anos de sacerdócio? Que graça, que bênção. Isso aí. Tamo junto, Padre. Os mais fracos, mas cheios da graça de Deus, a gente vai em frente, né? Amém. E ficamos por aqui. Espero você próximo domingo, 22h30, aqui na TV Evangelizar. Quero agradecer essa banda maravilhosa que está aqui comigo hoje. Jonas, queridão, obrigado. Sassá, destruindo tudo aí nessa bateria. Aê, Juanzinho aqui, ó, detonando na guitarra. E ó o gênio ali, ó. Jean, valeu. Obrigada a você que esteve conosco hoje aqui no programa Sopra em Nós. Obrigada, TV Evangelizar, toda a produção, câmeras. Obrigado, Deus abençoe. Espero você próximo domingo, 22h30. E vamos sair na saideira declarando: aumenta a minha fé. Senhor, eu quero ir. Vai, os ventos são contrários. Salva-me. Senhor, eu quero ir. Os ventos são contrários. Salva-me. Sobre as águas agitadas eu irei andar. A segurança desta barca me leva a avançar. Eu sei que tudo podes, por isso eu irei arrancar o meu medo e o impossível eu verei.